Fala, meu consagrado, minha consagrada, beleza? Vamos fazer a correção da prova de escriturário. No caso aí, agente comercial do Banco do Brasil vai ser a prova A, gabarito 1. Tranquilo? Então vamos para a resolução da questão de informática. Olha o que é que nos diz a primeira questão. A primeira questão ele coloca assim: existem soluções de hardware e software. Olha só, essa definição você já tem que estar ligado. Ó. Então ele está dizendo o seguinte: ó, existem soluções de hardware e software que buscam minimizar as chances de um ataque a sistemas computacionais ser bem sucedido. Dentre tais soluções de segurança, uma solução de segurança que é uma solução de hardware e software. Há uma que monitora o tráfego de entrada e saída de uma rede. Monitora o tráfego de entrada e saída de uma rede, funcionando como um filtro. Olha só, esse recurso é um filtro de pacotes, permitindo ou não a sua liberação a partir de um conjunto baseado em regras específicas. Então, olha só, é uma solução de hardware e software que atua como uma solução de segurança, monitora o tráfego de entrada e saída de uma rede, faz o filtro de pacotes e é baseado em um conjunto de regras específicas. Isso é a definição de firewall. Gabarito, letra C. O armazenamento de dados ou informações em sistemas computacionais. Então, observa que ele está falando de armazenamento de dados ou informações em sistemas computacionais. É possível com a utilização de arquivos. Então, o armazenamento de dados ou informações é feito através de arquivos, que servem como importante suporte tecnológico. Então, esses arquivos, eles são suporte tecnológico para atender diversas demandas do usuário. Você tem arquivo, por exemplo, de documento, você tem arquivo de planilha, você tem arquivo de texto, você tem arquivo de vídeo. Então, tem várias necessidades de imagem, PNG, tem vários tipos de arquivos que servem de suporte tecnológico para atendimento das diversas demandas dos usuários. Do ponto de vista técnico, esses arquivos podem ser considerados o quê? Primeira coisa é o seguinte, ó, os arquivos eles vão ser armazenados em unidades não voláteis. Então a ideia é de que um arquivo vai ser armazenado em mídias não voláteis. Então, a ideia é que eu possa sempre resgatá-los, tá certo? Quando houver necessidade. Então, por exemplo, se eu fiz um documento, um formulário, eu sempre estou utilizando ele, eu preciso armazenar em uma mídia não volátil para que eu possa recuperá-lo posteriormente. Geralmente, essas mídias não voláteis, elas são associadas a mídias secundárias. Por exemplo, um HD, um DVD, um Blu-ray, entre outras. Um pendrive, um cartão de memória. Então, olha só, eu vou armazenar em mídias não voláteis, que são secundárias, né? As mídias secundárias não voláteis. E detalhe, quando eu for salvar esse arquivo, para que eu possa identificá-lo, além dele ter a extensão, é importante eu dar um nome para eles. Então, eu vou ter que nomear esses arquivos. Então, ele vai ter que ter um nome e vai ter a sua extensão característica. Se for doc ou docx, se for xls ou xlsx, se for txt, mkv, png, vai ter que ter o nome e a sua extensão. Tudo bem? Muito bem. Então, na verdade, o que seriam os arquivos? Então, seria a letra B. Ó. Coleções de nomes, tem um nome, informações relacionadas que são gravadas em memórias secundárias do computador. As memórias secundárias são não voláteis. O gabarito realmente seria a letra B. Organizações físicas de pastas de um dispositivo de armazenamento volátil não mexe com coisa volátil, né, pessoal? Você vai armazenar
não volátil, porque você vai estar sempre recorrendo a ele. São imagens construídas utilizando os formatos JPEG, PNG ou BMP para identificá-lo? Não. Sequência de caracteres organizada em linhas e possivelmente em páginas quando forem arquivo de vídeo? Também não. Não é abstração também aqui feita pelo sistema operacional as características lógicas das informações armazenadas. Não é isso, né, pessoal? Então, na verdade, é uma coleção de nome de informações relacionadas que são gravadas em memória secundária do computador. Então, gabarito é realmente a letra B. A questão 43 diz assim: a gravação de vídeos digitais gera, em boa parte das vezes, arquivos com tamanho aumentado, que é um desafio para sua transmissão ou armazenamento em disco. Para contornar esse problema, existem várias formas de compactação e descompactação de vídeo chamada de codec. O codec ele serve para compactar e descompactar vídeos. Um codec ele é baseado em um algoritmo que explora algum tipo de redundância do conteúdo do arquivo, como forma de reduzir o tamanho com a menor perda possível. Existem diversos tipos de codecs, com características variadas. Então, existem vários tipos de codecs. Por exemplo, existe, por exemplo, o MPEG. Exemplo aí seria o MPEG. Tanto o MPEG 2 como o MPEG 4. Né? No MPEG-4, por exemplo, ele é bastante utilizado em redes móveis sem perder a sua alta qualidade. Você vai ver basicamente isso aí. Tanto o MPEG como tanto o MPEG-4 como o MPEG-2, né, ele tem grande qualidade de vídeo, de alta definição. Muito bem, então observe o seguinte, aqui não é BMP, porque BMP é imagem, não é JPEG, porque JPEG é imagem, não é MP3, porque é música, e não é Unicode. Gabarito aqui é a letra D. Beleza. É claro que existe, pessoal, também a gente pode associar a extensões de vídeo, né? Como, por exemplo, a extensão MKV, a extensão MP4, né? São algumas extensões que você tem aí atrelada a vídeo. Tudo bem? Próxima questão, 44. Diz assim: devido à pandemia, muitos funcionários de um determinado banco precisaram trabalhar em casa, percebendo que seria necessário um novo procedimento de acesso remoto que atendesse às necessidades de segurança. O setor de TI desse banco determinou o uso de um mecanismo seguro que conectasse via internet pública o computador do funcionário em sua casa com a rede privada da instituição financeira. Então, eu quero me conectar através da internet na intranet da empresa, bloqueando o acesso de terceiros ao trânsito de informações. Então você vai perceber o seguinte, imagina que eu estou aqui na minha casa, estou com o meu computador aqui na minha casa, crio um canal seguro, que a gente chama de túnel, criptografia a gente chama de túnel criptográfico. Esse túnel aqui que é criado baseado na VPN, e aqui eu consigo acessar a empresa, a intranet da empresa. Certo? Então, eu estou aqui na minha casa usando meu computador e acessando recursos que estão aqui na intranet da empresa, utilizando um túnel de segurança que é baseado nessa VPN. A VPN ela usa a rede pública, ela usa a internet para se comunicar e se torna mais barato. E aí eu consigo me comunicar na minha casa com a intranet. Então o nome desse recurso é VPN. 45. As informações sobre um processo essencial de determinado banco nunca foram documentadas, porém são conhecidas implicitamente por seus funcionários. Então, observa que existe um processo, mas ele nunca foi documentado. Mas os funcionários conhecem ele, só que não está escrito. Responsável por recuperar e documentar esse conhecimento, o funcionário protagonizou uma iniciativa para que os outros funcionários criassem a documentação, dizer no papel como é que realmente funciona aquele procedimento, instalando e gerenciando um site baseado na tecnologia Wiki. Wiki é uma palavra havaiana que quer dizer rápido, né? Se todos colaborarem com o conhecimento final vai ser disponibilizado para todos de maneira rápida. Qual é a principal característica do
Wiki é a ideia colaborativa, pessoal. Então, a ideia de você ter o Wiki, o mais famoso é a Wikipédia, né? É você ter conhecimento de forma colaborativa. Então, você vai marcar aqui, permitir que o leitor de uma página web edite seu conteúdo. Basta lembrar o Wikipédia. Próxima, 46. Um funcionário de um banco foi incumbido de acompanhar o perfil dos clientes de um determinado produto por meio da análise de dados. Então, observa. Aqui você vai envolver análise de dados. De forma a aprimorar as atividades de marketing, eu quero aprimorar. É claro, porque eu tenho que ter cliente. Se eu não tiver cliente, infelizmente, fica complicado manter o meu negócio. Então, ó, quero aprimorar as atividades de marketing relativa a um produto. Para isso, ele utilizou a variável classe social. Observa aqui, ó, é uma variável não numérica desses clientes. Então, ele usou a variável classe social desse cliente. Então, variável não numérica, coletada pelo banco, que tem os valores A, classe B, C, D e E, sem referência a valores contínuos. Sabendo que essa é uma escala ordinal, pronto. Aqui, ó, só isso aqui já dedurou a informação que eu vou responder. Ó. Só essa palavra aqui, escala ordinal, já dedurou o que é que eu quero. Qual é a medida? Olha só, escala ordinal está atrelado a que tipo de medida de tendência central? Olha só, toda vez que você pensa em escala ordinal associado a uma tendência, né, a medida de tendência central, você vai pensar em mediana. Então, a pergunta que você poderia fazer, o que é escala ordinal? Então, pessoal, a escala ordinal ela é usada como parâmetro de comparação. Então, quando você pensa em escala ordinal, você vai ver que ela é utilizado como uma ferramenta de comparação, ou seja, um parâmetro de comparação para entender se as variáveis são maiores ou menores em relação umas às outras. Usando o quê? O que é que eu vou usar aqui? Eu vou usar a classificação. Então, a tendência central da escala ordinal vai ser a mediana. Então, o que eu posso entender é o seguinte, ó. A característica da escala ordinal, pessoal, é medir, por exemplo, uma das características é medir atributos não numéricos, tais como frequência, satisfação, felicidade, classe social, tudo bem? Tudo isso aí seria medido. Uma das vantagens que eu posso colocar para a escala ordinal é que ela é utilizada bastante, né, efetivamente, em pesquisas e enquetes, devido à simplicidade de análise e categorização, ok? Então, falou em escala ordinal, você pensa que a medida de tendência central é a mediana. Gabarito letra C. Então, o que dedurou essa questão foi é uma escala ordinal, que é um tipo de medida de tendência central. Então, isso aqui você pode colocar com uma fórmula no Excel. Questão 47. O serviço de busca do Google é um dos mais usados em todo o mundo. Então, buscas do Google. Para as pesquisas, o mais comum é a pessoa informar livremente algumas palavras, né, baseado em algumas palavras, e verificar se o resultado atende às suas expectativas. Como solicitar corretamente ao Google que seja pesquisada uma correspondência exata da frase prédio mais alto do mundo? Ele já dedurou, tem que estar entre aspas. Um gabarito letra D. Se eu quero exatamente aquilo, coloco entre aspas. Então, a 47 realmente é a letra D. A questão foi legalzinho, né? Vamos lá. 48. O envio e o recebimento de mensagem de correio eletrônico são atividades corriqueiras, tanto nas organizações quanto no dia a dia da grande maioria da população brasileira. No entanto, há situações em que as mensagens enviadas são devolvidas com o aviso de que não puderam ser entregues. Um dos motivos, pessoal, é porque você pode ter colocado o domínio correto, certo? Um domínio não válido.
ou seja, um nome de um usuário que não existe naquela base de dados, e ele pode ser devolvido. Ou às vezes, o próprio local de armazenamento do usuário, a caixa de entrada, já está lotada, e aí não tem como ele receber mensagem, né? Eu não sei se vocês sabem, existe uma limitação para tudo, né? Quando você pega ali o próprio Google, quando você vai lá no suporte, você vai ver que lá tem determinados tamanhos que devem ser obedecidos. Por exemplo, fala assim, você pode receber e-mail de até 50 MB. Para enviar anexo com mais de 25 MB, use o Google Drive, porque você não vai conseguir anexá-lo de forma convencional. Não existe limitações. Então, o gabarito para essa questão, você vai perceber que vai ser a letra B, né? A caixa postal de correio eletrônico do destinatário atingiu um limite pré-determinado, tamanho, como por exemplo, em bytes, e aí ele não consegue mais receber. Ou você digitou, tá certo, o domínio errado e aí ele voltou. Tudo bem, pessoal? Então são algumas das formas que você tem para que não haja a entrega do e-mail ao destinatário, tá bom? Então o gabarito é a letra B. Questão 49 diz assim: a segurança da informação é uma preocupação permanente. A segurança da informação é uma preocupação permanente dos agentes comerciais, principalmente em relação ao assunto de contrato e financeiro, com certeza, né? E as facilidades advindas dos meios digitais. Os recursos providos pelas áreas de TI das empresas, no que se refere à segurança da informação, incluem a irretratabilidade, que deve garantir o quê? A irretratabilidade, ela também é chamada de não repúdio. Está vendo que eu posso hoje assinar um documento, certo? Você tem lá o seu token, né? E aí você pode assinar um documento, tá certo? Tranquilamente, você pode utilizar a sua assinatura digital. Assinatura digital, vai ver lá assinatura digital. A assinatura digital, ela tem como requisito de segurança o não repúdio, a irretratabilidade. Então a ideia aqui é a impossibilidade de negar a autoria de uma mensagem. Gabarito é a letra B. Questão de número 50. O agente comercial de uma empresa elaborou uma planilha de software Microsoft Excel, no software Microsoft Excel, para lançar os débitos de seus clientes. Ele a configurou para controlar automaticamente as seguintes regras: admitir apenas débitos entre 40 mil e 110 mil reais. Destacar em cor diferente os débitos entre 90 mil e 110 mil reais. Quais são os recursos do Microsoft Excel que o agente comercial deverá utilizar, respectivamente, para obter esse controle? Então, para isso, pessoal, antes da resposta, vamos ver como é que funciona na prática. Então, vamos para a tela do Excel e ver como isso funciona na prática. Vamos lá, estamos aqui na tela do Excel. Veja a situação. Imagina que eu digite aqui, ele pediu que colocasse débitos, né? Débitos, está aqui. Ele diz o seguinte, olha, admitir apenas débitos entre 40 e 110 mil reais. Então, vou selecionar esse intervalo e vou vir aqui, ó, dados, vou vir no recurso do grupo ferramenta de dados, validação de dados. Está aqui, ó. Então, eu vou aqui em configuração e vou dizer o seguinte, olha, eu quero que digite números decimais que estejam entre, esses dados vão estar entre, primeiro, 40 mil e no máximo 110 mil. Beleza. Eu vou colocar uma mensagem aqui de entrada. Digite os valores do débito entre 40 mil, para a pessoa ler lá embaixo, né? E 110 mil. Pronto, então a pessoa vai ler isso aqui. Vai estar lá exibido para ela. Aí alerta. Vou colocar aqui um aviso. Aviso. Somente serão aceitos valores entre 40 mil
e 110 mil. Pronto. Digitei isso aqui. Aqui vai ser o aviso se ele digitar um valor que não esteja nesse intervalo. Então, vou dar um OK. Fiz a minha validação. Agora eu vou mudar. Ele pediu aqui, destacar com cor diferente os débitos de 90 a 110 mil. Esse aqui é um recurso bastante utilizado em prova de concurso. Então, aqui na planilha, é um recurso chamado de formatação condicional. Vou clicar aqui em formatação condicional, nova regra. E aqui eu vou digitar, formatar apenas as células que contiverem. Vamos lá. O valor não está, ele está entre. Entre quem? Entre 90 mil, que é o que ele falou aí. 1, 2, 3. E 110 mil. Aí eu vou formatar o seguinte, ó, vou formatar uma fonte em negrito, a cor eu vou colocar verde, vou colocar com borda e vou colocar um preenchimento verde claro. Aliás, vou botar aqui um cinza, né? Vou dar um OK, tá aí, ó, pronto. Então, quando ele digitar esses valores entre 90 e 110 mil, ele vai ficar cinza e verde, só nesses casos aí, pronto. Agora vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tenho que digitar R$400. Você viu que os débitos só são de 40 a 110, que é o que ele vai permitir. Ó. Ele vai dizer o seguinte, ó, somente serão aceitos valores entre 40 mil e 110 mil. Você quer continuar? Não. Se eu tentar colocar aqui, por exemplo, 90 mil. Observa que 90 mil, 91 mil, vou botar aqui. Observa que vai estar entre 90 e 110 mil, então ele vai alterar a cor. Vou botar aqui 50 mil, é um débito. Vou colocar agora aqui 100 mil. Veja que ele altera a cor. E assim vai. Ah, esse débito aqui é de 70 mil. Ele aceita. Tem que colocar R$600. Ele não aceita. Então, você viu que eu apliquei validação de dados e apliquei também a formatação condicional. Então, vamos voltar para a questão. Então, você vai perceber o seguinte, questão 50. Quais são os recursos do Excel que o agente comercial deverá utilizar, respectivamente, para obter isso aqui? Ó. Admitir valores apenas de débitos entre 40 e 110 mil, é a validação de dados, e destacar com cor diferente os débitos, formatação condicional, gabarito, letra A. 51. Um funcionário de um determinado banco, ao ser designado para trabalhar no data center, né, da instituição, é onde vai processar os dados naquela instituição, né, de grande porte, identificou o problema de segurança, identificou que havia um problema de segurança. Por essa razão, formulou duas propostas de melhoria. Primeiro, instalar um controle de acesso biométrico, ou seja, para quem vai acessar o data center, tem que passar por um reconhecimento da biometria nas portas do data center, que estavam sempre abertas, e exigir que as senhas do servidor principal, que nunca expiravam, fossem trocadas a cada 30 dias. Pelo tipo de controle que implementam, as melhorias propostas pelo funcionário são classificadas respectivamente como o quê? Veja só, se é biometria, ele vai estar atrelado aqui a digital, certo? A digital é algo que eu coleto do indivíduo, então é algo físico. Agora, observa que as senhas, elas nunca expiravam. E agora, ele colocou para que elas fossem trocadas, uma proposta para que elas fossem trocadas a cada 30 dias. Observa que isso ele vai alterar o procedimento. Ok? Então, observa que isso aqui vai ficar o seguinte, pelo tipo de controle que implementam as melhorias propostas pelo funcionário, são classificadas, por exemplo, físico, né, físico e processual. Um gabarito, letra A. Questão 52. Muitos códigos maliciosos aproveitam-se de um recurso do Windows que possibilita a execução. Os códigos maliciosos, eles se aproveitam do recurso do Windows 10
que possibilita a execução de um programa presente em um dispositivo de armazenamento USB. Exemplo, pendrive. Imediatamente. Então existe esse recurso que esses programas maliciosos se aproveitam, certo? Que quando um programa está dentro desse dispositivo, cartão de memória ou no pendrive, ele executa automaticamente após sua conexão no computador. Esse recurso, que pode ser desativado, é conhecido como. Então nós vamos ver que esse recurso é chamado de reprodução automática. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona na prática. Vamos para a tela do Windows. Então, pessoal, estamos aqui nas configurações do meu sistema. Eu pressionei a tecla do Windows mais I para ativar configurações. Aí você vem aqui em dispositivos. Ao clicar em dispositivos, ele vai abrir as opções de reprodução automática aqui embaixo. Você clica, ó, e aqui você pode escolher quais são os padrões de reprodução. Está aqui ativado, eu posso desativar. Ou se eu ativar, eu posso dizer o seguinte, olha, quando você conectar um dispositivo removível, sempre perguntar que se trata. Se for um cartão de memória, posso também ativar aqui, ó, sempre perguntar. Ou se eu quiser, eu posso deixar desativado a reprodução automática. Então vamos voltar para a questão. Com isso, podemos observar que realmente gabarito seria a letra C. 53. O Mozilla Firefox apresentou uma página de resultado de uma pesquisa na web na qual o usuário deseja procurar uma palavra específica. Para fazer isso, o usuário pode acessar a caixa de texto de procura na página, pressionando o quê? Olha só. Se você pressiona Ctrl T, você vai ter uma nova guia. Não é isso que está dizendo. Ctrl N é uma nova janela. Qualquer navegador é assim. Ctrl P é para você imprimir. Ctrl S é para você salvar. Ctrl F vem da palavra em inglês, ó, find, que é encontrar, localizar. Então, o que ele está pedindo aqui? Ó? O usuário quer encontrar, procurar uma palavra específica. Então, é Ctrl F, gabarito, letra E. 54. No Código de Prática de Segurança da Informação, recomenda-se que o acesso ao ambiente operacional, área de trabalho do computador, seja bloqueado. Então, observa. Eu quero bloquear o acesso ao ambiente operacional da área de trabalho. Do sistema, tá certo? Quando o usuário se ausentar do seu posto. Então, observa, toda vez que eu me ausentar para evitar qualquer problema, né, de instalação de programas que você desconhece, você não estava presente, você bloqueia o acesso. E aí você vai ter que logar com o seu nome de usuário e senha. O atalho do teclado no Windows 10, ó, para fazer esse bloqueio, então, olha só, eu quero utilizar um atalho de teclado no Windows 10 para fazer o bloqueio, certo, de acesso. Então, com certeza, você vai lembrar da palavra locker. Você vai ver que vai estar atrelado a tecla do logotipo do Windows e a letra L. Gabarito, letra E. 55. A segurança da informação deve fazer parte da postura dos colaboradores da empresa no dia a dia de trabalho, com o objetivo de garantir a autoria dos seus documentos digitais. O colaborador deve executar o processo de assinatura digital. Assinatura digital para cada documento criado. A assinatura digital, pessoal, olha só, quando você tem assinatura digital, você pensa no famoso ainda, né? AIN. Então, o AIN, isso quer dizer que a assinatura está atrelada à autenticidade, integridade e o não repúdio. Lembrando que nós já vimos hoje não repúdio. E o não repúdio também é chamado de irretratabilidade.
Ok? Agora observe o seguinte, existe uma coisa na informática, né, atrelado à chave de criptografia, onde você tem uma chave privada e uma pública. A chave privada é de conhecimento de quem detém o certificado, então a chave privada ela é do usuário. E a chave pública é de quem vai ter acesso no ambiente público. Então, o que ele fala aqui? A assinatura digital ela é criada pelo signatário do documento com o uso de qual chave? Qual é a chave que ele vai utilizar para que aquele documento seja assinado? A chave privada dele. A chave que é dele, ou seja, o código de acesso dele. Bom? Então, realmente, gabarito aí a letra B. Lembrando que signatário é aquele que assina o documento. Então, ele vai assinar um documento com o quê? Com a sua chave privada. Maravilha? Então, pessoal, por aqui eu encerro a correção dessas questões. Espero ver você nos próximos blocos. E não esquece de manter os estudos em dias, pessoal. Quanto mais você repetir o conteúdo, mais ele vai ficar fácil de entender, de resolver questões, certo? Então a prática constante leva à perfeição. Então sempre faça exercícios para que você possa memorizar como a banca daquele concurso faz o questionamento, certo? Para que você possa ter habilidade em resolver quando você perceber qual é a informação que ela quer receber de você. Ou seja, você tem que estar preparado na leitura para ser o mais rápido possível para resolver, já que você tem 5 itens para analisar. Então, se você começa a treinar o conteúdo, fica muito mais fácil para a resolução das questões. Eu espero ver vocês nos próximos blocos de aulas para que a gente resolva mais questões dessa banca aí, no caso, SES Gran Rio, que vai fazer o concurso, por exemplo, do Banco do Brasil. Até mais!